Números capítulo 32, versículo de número 8. Amém, glória a Deus. Números 32, versículo de número 8. Se você encontrou, diga amém. Vamos então ler a palavra de Deus que diz assim, Números 32, versículo 8. Assim fizeram os vossos pais, quando eu os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel. Repete isso comigo, desencorajaram. Eles desencorajaram para que eles não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Olha, grava isso. Diga, a terra que o Senhor já tinha dado. Grava isso. Versículo de número 8, assim fizeram, aliás, versículo 9, chegando eles até o vale de Ecol, vendo desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo, de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quinizeu, e Josué, filho de Num, porquanto eles perseveraram em seguir ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai, consagrando a Deus a sua palavra que será ministrada, a sua palavra que será compartilhada. Repreendemos, ó Deus amado, tudo que não provém do Senhor, que possa tentar atrapalhar, ó Deus amado, o seu agir, Senhor, na nossa vida. Queremos que o nosso coração esteja sedento por Ti, pela Tua palavra, e repreendemos no nome de Jesus todo o mal, repreendemos no nome de Jesus toda a cilada do inimigo para tentar, Senhor, roubar a bênção que o Senhor tem para os Teus servos. Pai, toma nas Tuas mãos a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o Seu nome, somente o Seu nome seja glorificado. Nessa hora nós oramos como igreja em nome de Jesus, e se você concorda, diga amém. Amém. Aproveite e diga também glória a Deus. Queridos e amados irmãos, é uma grande verdade em que Deus, Ele prometeu muitas bênçãos para os seus filhos. Quantos são filhos de Deus? Digam aleluia. Aleluia. Deus prometeu bênçãos. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, diz que Deus, Ele já havia dado uma terra abençoada para aquele povo. Eles só ainda não tinham se apossado dela, mas Deus já tinha dado. Eu aprendo que existem coisas que Deus já nos deu, muitas coisas Deus já foi liberado, Ele já nos deu, nós apenas não nos apossamos ainda, mas já foi dado, já foi conquistado por Jesus, e aí eu preciso só me apossar. Se você analisar o texto de João, capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus, Ele veio trazer vida e vida com abundância. Ele já veio dar essa vida com abundância para mim e para você. E essa vida com abundância, ela significa eu ter uma família abençoada, significa eu ter filhos abençoados, uma boa saúde, ter a minha vida financeira abençoada, a minha vida ministerial abençoada, a minha vida equilibrada. Isso é uma vida com abundância que Jesus, Ele já nos deu. Agora, pensa comigo uma coisa, se Jesus, Ele já nos deu isso,
se essas bênçãos, elas já foram liberadas, por que existem pessoas que ainda não têm? Se essas bênçãos, elas já foram liberadas, por que existem pessoas que estão passando por uma grande crise familiar que não conseguem superar? Se já foram liberadas essas bênçãos, por que existem pessoas que estão passando por uma grande crise, uma luta, uma humilhação financeira que ela não consegue melhorar? Por que isso? Porque vários problemas que as pessoas estão passando, talvez você está passando uma série deles, porque se Deus, Ele já liberou a bênção, por que eu estou passando isso? Pela graça de Deus, eu vou responder algumas perguntas para você do porquê. A primeira coisa é que as pessoas, e aí eu quero falar muito com base nesse texto que nós lemos. Deus já havia dado a terra que mana leite e mel para esse povo, e eles morreram sem se apossar delas. Por quê? Por quê? A primeira coisa é que as pessoas não se apossam das bênçãos que Deus dá, porque não aguentam a esperar o tempo certo da colheita. Não aguentam esperar o tempo certo, e porque não aguentam esperar o tempo certo, aí acaba fazendo um monte de besteira, porque não aguenta não aguenta esperar o tempo certo, acaba fazendo um monte de burrada, e não tem nada a ver com Deus. A pessoa se atrapalha todinha na sua vida e deixa de receber, porque não esperou o tempo certo de Deus. Querido, a nossa vida, ela é feita de ciclos, e os ciclos, eles falam que existem tempos aonde nós semeamos as nossas atitudes e depois colhemos o resultado dessas atitudes. Só que para toda colheita existe um tempo determinado. E o problema é que nós não esperamos o tempo determinado, o tempo certo. O tempo do ciclo se concluir. E quando não esperamos o tempo do ciclo se concluir, acaba que nós voltamos lá para trás de novo. É mais ou menos assim, a pessoa ela precisa cumprir o seu ciclo ali na parede, e aí ela vai fazendo, começa fazendo o que é certo, começa fazendo o que é certo, começa fazendo o que... Quando chega aqui, ela não aguenta mais esperar. Aí ela não aguenta mais esperar, ela faz uma série de burradas, que eu vou falar para você daqui a pouquinho como exemplo desse povo. Ela faz um monte de besteira, e quando ela faz um monte de besteira, sabe o que acontece? Ela não completa o ciclo e ela volta lá para trás de novo. E foi por isso que o povo ficou rodando 40 anos em ciclo, e talvez você já está aí com a sua vida há 20 anos rodando em ciclo e não saiu do lugar. Porque nunca conseguiu completar um ciclo da sua vida. E não conseguiu completar um ciclo da sua vida porque quando você estava quase completando, o diabo preparou um monte de cilada para você aqui na sua mente, você caiu nas ciladas dele, vem caindo ano após ano, e você vai sempre voltando para o final da fila. Bota a mão no ombro do seu irmão e fala bem assim: se prepara, porque Deus vai te responder muita coisa hoje aqui. Você está preparado para respostas aqui nesse lugar? Amém? Se Deus me prometeu uma vida com abundância, por que eu não estou vivendo? Por que eu não consigo viver isso? Segunda coisa, a primeira é não aguentar esperar, e a segunda é querer atropelar a vontade de Deus por não querer esperar. Quer atropelar a vontade de Deus, foi o que aconteceu com Abraão. Deus havia prometido que iria dar para ele muitos filhos, e ele ficou naquela promessa, só que ele precisava completar o ciclo, ele precisava esperar a hora certa, ele precisava esperar o momento de Deus, só que ele não quis esperar o momento de Deus, e foi lá e fez com o seu próprio braço, com a sua própria força e da sua própria maneira, e arrumou uma encrenca para a vida dele.
E talvez você hoje está com a sua vida toda atrapalhada e toda enrolada e falar assim: nossa, mas Deus me prometeu uma vida com abundância, por que eu não estou vivendo? É porque você, ao invés de esperar o tempo de Deus, continuar no ciclo de Deus, você foi querer agir da sua própria maneira, com a sua própria força, do seu jeito, e você arrumou uma encrenca para a sua vida e você está com ela até hoje. Bota a mão na sua cabeça e fala: ai. As pessoas não conseguem se apossar da bênção porque querem atropelar o agir de Deus. Nós precisamos discernir. É de Deus isso. Isso que está vindo para mim está segundo a vontade de Deus. É de acordo com os princípios que o Senhor instalou dentro de mim. Eu preciso avaliar isso, porque senão você pode arrumar mais uma encrenca grande para a sua vida. Terceiro, as pessoas não recebem uma vida de abundância. Jesus prometeu, mas por que não recebem? Porque estão amarradas a uma vida contínua de pecado, estão vivendo em pecado. Escute uma coisa aqui que eu vou te ensinar. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e falhamos e vacilamos todo dia. Mas existem pessoas que elas estão vivendo uma vida de pecado. Você está toda semana no mesmo pecado, todo dia no mesmo erro, você não se conserta, já sabe que Deus quer que você mude nessa área, conserte nessa área, e você não se conserta, ou seja, você está em uma vida contínua de pecado, e essa vida contínua de pecado, ela está brecando o agir de Deus na sua vida, na sua casa e nos seus projetos. São coisas que há muito tempo Deus tem falado com você: conserta isso, muda isso, acerta a sua vida nisso, abandona, sai fora dessas coisas. Mas a pessoa, ela escuta e ela não muda a vida dela. E aí não significa que Jesus não veio da vida com abundância. Ele veio e já foi liberado. Diga comigo assim: já foi liberado. Se eu não me apossar, querido, é porque eu mesmo estou com algum problema no meio da caminhada. A quarta coisa, as pessoas, elas não conseguem se apossar da bênção que Deus já liberou por causa da, isso aqui é muito interessante, eu quero martelar mais nisso, por causa da incredulidade e murmuração. Diga: incredulidade e murmuração. Querido, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Eu acredito demais que as pessoas que são incrédulas e murmuram, elas atrasam o agir de Deus. Não porque Deus perdeu o poder ou deixou, porque isso atrai a ira de Deus. Pessoas incrédulas e murmuradoras atraem a ira de Deus, não é nem o diabo. Foi o que aconteceu com esse povo. Deus ficou tão irado que falou: qualquer homem acima de 20 anos não vai pisar na terra. Eu já tinha dado, já era deles, mas não vai pisar na terra. Diz o texto que a ira de Deus se acendeu. Uma pessoa que murmura, ela está sempre atrasando o que já era para ter chegado na vida dela há muito tempo. Eu imagino que é mais ou menos assim. É uma interpretação minha, não está na Bíblia não, tá? Se você quiser, de vez em quando eu leio alguns textos na Bíblia e eu crio. Nossa, eu imagino que é assim e tal. Isso me ajuda a minha fé. Se ajudar a sua, você pega aí, tá bom? Mas sabe o que eu penso? Que lá no céu é mais ou menos assim. Deus está lá para atender os pedidos de todos os seus filhos. E aí vai chegando as fichas, né? As fichinhazinhas com o nome de todo mundo. Os anjos entregam, cada dia entrega. Senhor, está aqui ficha do Carlos Araripe, ele está pedindo isso para a família dele. Já foi liberado, mostra para ele aonde que está. E aí o Senhor olha a ficha, vê aí atrás, vê se ele está murmurando essa semana. Aí o anjo olha, não está não, Senhor, então manda dar para ele, Carlos Araripe. Aí vai lá, ficha do Alex. Senhor, chegou a ficha do Alex, Senhor. Como é que
o Senhor pergunta, ele murmurou essa semana? E aí o Senhor olha atrás lá e falou assim, rapaz, ele não murmurou não, quase, mas ele foi fiel. Então libera a bênção para ele. Aí chega lá no Wilson, o Wilson chega e o anjo fala, Senhor, está aqui o pedido do Wilson, Senhor. E o Senhor fala bem assim, e aí olha atrás, aí ele murmurou essa semana, aí o anjo olha, Senhor, ele reclamou 5 vezes da esposa, da família, da igreja, dos irmãos. Então volta para o final da fila. Não dá nada para ele hoje. Pergunta para quem está do seu lado, a sua ficha está voltando para o final da fila toda semana? Bota a sua mãozinha na cabeça e fala, ai. Gente querida, olha, escute uma coisa. Eu fiz um desafio aqui hoje, na verdade eu vou até pegar, e eu acredito, eu estou sentindo de Deus, eu vou falar mais sobre isso, sobre o pecado da murmuração, gente. Eu senti forte de Deus isso daí. Isso está atrapalhando você de receber aquilo que Deus já liberou, que é seu, já foi dado, já foi selado. Você precisa parar de abrir a boca para reclamar. E aí nós estamos aqui num período de jejum de 30 dias. Estamos orando 30 dias em jejum e oração. E eu queria fazer um desafio para você, igual eu fiz aqui hoje pela manhã. Qual é o desafio? Eu quero fazer um desafio que nós vamos fazer 30 dias de jejum sem abrir a boca para reclamar de nada. Quantos podem dizer aleluia? 30 dias. Você está indo lá, passou aqui, teve um dia desse que eu passei, aliás, umas 3 vezes já na estrada aqui, né? E passou meu carro num buraco e puf, eu falei, meu Deus, furou o pneu. Aí vamos supor, você está no jejum de 30 dias, bateu num buraco, quebrou a roda, parou. Aí já vinha já dentro de você, nossa, vou reclamar, que troço, que estrada e tal, e que nem fazem nada, que não sei o quê, que droga de lugar. Aí você vai lembrar, vou fechar minha boca, ou vou abrir a boca e vou dizer, glória a Deus que o pneu furou e não aconteceu nada de pior comigo, aleluia. Se você está em casa e aí alguma coisa quebrou e teve problema com o filho, ao invés de você abrir a boca e reclamar da sua esposa, abrir a boca e reclamar do seu esposo, você vai dizer, eu estou no jejum de 30 dias, vou abrir a boca e glorificar a Deus, que pelo menos eu tenho esposo. É uma encrenca, mas pelo menos Deus me deu. Tem gente que não tem nada, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Irmão, eu quero convocar você a fazer um jejum de 30 dias comigo sem abrir a boca para reclamar. Se você, porque nós podemos esquecer, às vezes a murmuração ela está tão entranhada em nós que nós murmuramos sem perceber, é ou não é? Reclamamos sem perceber, é ou não é? Então nós vamos ajudar um ao outro, igual eu falei aqui de manhã. Se você murmurar, você pode liberar alguém para te alertar quanto a isso. Você concorda com isso? Diga amém. Então fala para quem está do seu lado assim, se eu murmurar, você pode me beliscar. Diga aleluia. Meu Deus do céu, nós precisamos, gente, aprender a parar de reclamar das coisas. Se você está passando por uma prova, por uma luta hoje, escuta o que eu estou dizendo para você aqui, olha, isso que você está passando de prova poderia ter sido muito pior, e Deus ainda teve misericórdia e graça e te deu livramento, porque quem entrou nessa encrenca foi você, e Deus ainda permitiu de te livrar e não acontecer coisa pior. Então simplesmente abra sua boca e fala, Senhor, muito obrigado, eu vou parar de reclamar. Glória a Deus. Vamos fazer isso, gente. Eu gosto muito do texto que fala de bênção, de crescimento, um texto profético para a igreja no livro de Isaías.
Isaías 54, 2 e 3 diz: amplia o lugar da sua tenda, e as cortinas das suas habitações estenda. Não impeças, olha o que esse texto está falando. Alonga as tuas cordas, firma bem as suas estacas, porque aí você vai transbordar para a direita e transbordar para a esquerda. Deus está falando que iria abençoar grandemente o seu povo, mas no meio da frase que ele diz para abençoar, ele está dizendo: não impeça, porque o único que pode impedir a bênção de Deus de se chegar na sua vida é você mesmo. O único que pode impedir é você mesmo com as suas atitudes. Então nós precisamos vigiar e falar: eu não vou dar bobeira para voltar para o final da fila. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu não vou dar bobeira. Porque talvez a tua vida, você está vivendo a vida inteira sempre voltando para o final da fila. Sempre voltando, e os outros passam à sua frente, você volta para o final, os outros passam à sua frente, e você volta para o final. Meu Deus do céu! Vamos lá. O que então nós precisamos fazer, pastor? O que esse povo cometeu de errado, que eles não herdaram e não se apossaram daquilo que Deus deu para ele? E aí que você comece a guardar isso. A primeira coisa que esse povo cometeu de errado foi duvidar de uma visão que havia sido dada por Deus. Deus havia dado para eles uma visão da terra que mana leite e mel, e disse: está vendo aquela terra? Eu vou dar para vocês, já dei, já liberei, é só vocês irem até lá, no tempo certo, vão botar a mão nela. E o que acontece com esses homens que perderam a bênção? Eles duvidaram da visão de Deus. Duvidaram: não, está demorando demais, não, lá tem muito gigante, é muito difícil, não vai dar certo. Duvidaram de uma visão dada por Deus. Escuta, querido, Deus tem nos dado uma visão que em um tempo de 30 dias desse jejum, nós vamos experimentar sinais, milagres e maravilhas nesse lugar. E eu quero dizer, acredite nessa visão, porque você vai experimentar o melhor de Deus para a sua família. Não tem que acreditar. É uma visão dada por Deus, eu estou dentro dela. Porque aqueles que não recebem nada são os que não acreditam nunca. Nunca acreditam de uma visão dada por Deus, de uma palavra liberada por Deus, de um ensinamento. Não acreditam. E aí é por isso que outros passam à sua frente, porque tem gente que acredita, e quem acredita se apossa. A segunda coisa que eu vejo nesse texto: esses homens, eles, apesar de Deus já ter liberado, eles não se apossaram. Diz o versículo de número 9: chegando eles lá no vale de Escol, vendo eles a terra, eles viram a terra. Sabe o que eles fizeram? Desencorajaram o coração dos filhos de Israel. Eles cometeram o erro de influenciar negativamente o povo. Isso acendeu a ira de Deus mais ainda. Desencorajaram o coração do povo. Foram lá, viram a terra, estiveram ali, viram que era bom, era verdade. Mas sabe o que aconteceu? Quando chegaram no meio do povo, eles contaminaram o povo, desencorajando o povo, contaminaram o povo com a incredulidade que eles estavam. Talvez eu estou atrapalhando a minha casa e a minha família, porque alguém da minha família, ou o esposo ou a esposa, está com fé, está acreditando, quer caminhar, quer se envolver, quer jejuar, quer ser fiel, e aí alguém incrédulo dentro de casa: que isso daí, não liga para isso não vai adiantar de nada, quanto tempo que a gente ora e nada acontece, não precisa não, vai ficar fazendo isso. Eu preciso avaliar se eu não estou desencorajando as pessoas, cometendo o erro de desencorajar as pessoas que estão ao meu lado. Se eu não estou cometendo o erro de desencorajar as pessoas dentro da minha própria casa. É gente que com a fé, se eu não tenho fé para buscar um milagre para minha casa, deixa pelo menos a minha esposa continuar na fé. Eu não vou desencorajar ela, porque eu vou usufruir do milagre que vai vir através da fé dela, mas eu não vou desanimar ela. Quantos estão entendendo isso, gente?
Se você não tem fé para entrar, então pelo menos fica quieto, mas não abre a boca para desencorajar ninguém, porque na hora que a bênção vier, se você ficar quieto, você ainda pode pegar da rebarba dessa pessoa que recebeu. Então eu preciso vigiar para não cometer o erro de desencorajar os outros. Às vezes é desencorajar os outros irmãos da célula, desencorajar os irmãos na própria igreja. Aí você está aí, você vai entrar nesse negócio de jejum aí. Eu não, já há tantos anos que jejuo. Pois é, querido, você não entendeu ainda aquilo que eu falei no início. A nossa caminhada com Deus, ela é feita de ciclos. E talvez todas as vezes que você para e você não entrou em um projeto, em um desafio que Deus colocou para a família, Deus colocou para a igreja local, todas as vezes que você não entrou, você não concluiu o ciclo. E porque não concluiu o ciclo de semeadura, a colheita, ela nunca se manifestou para você. Porque você não conclui ciclos. E se você está aqui nesse lugar, está vindo aqui nesse lugar, essa direção e essa palavra que Deus tem nos dado, é para você também. Eles cometeram o erro de influenciar o povo negativamente. Esse foi um erro que eles cometeram. Agora eu preciso avaliar se eu não estou cometendo o erro, não é de influenciar alguém negativamente. Se eu estou cometendo o erro de ser influenciado negativamente e estou parando e travando porque alguém está desanimando o meu coração. Aí eu tenho que avaliar se eu não estou nessa segunda categoria aqui. Talvez você não influencia ninguém, você não fala para ninguém para desanimar ninguém, mas você está sendo desanimado por pessoas que estão influenciando você, talvez de dentro da sua própria casa, talvez de dentro da sua própria célula. Você está lá e você está sendo influenciado. Se você observar aqui, irmãos, foram só 10 que foram espiar a terra. Aliás, 12. 2 mantiveram-se em fé, Josué e Caleb, e os 10 ficaram completamente incrédulos. Então imagina só comigo. Quem foi espiar a terra foi só 10, mas existiam milhões de pessoas. E 10 conseguiram influenciar milhões, milhares de pessoas. Só 10, os caras nem foram ver. E tem gente que é completamente influenciável. Gente para poder desanimar e falar besteira no seu ouvido e logo você esfria, desanima, não quer caminhar mais, deixa para lá, não vou fazer mais nada. É assim que você quer concluir o ciclo de vitória na sua vida? É assim, meu filho, diga para mim. Então eu não posso me enquadrar nessa categoria de que sou um dos que sou influenciado. Não adianta. Eu não vou ser influenciado. Seja dentro da sua casa, seja dentro da sua célula, seja na igreja, seja na rua, seja no trabalho, eu não vou ser influenciado. Eu já decidi, eu não vou desistir, eu vou levantar a cabeça, eu vou avançar, vou caminhar em fé, nada vai me fazer parar, nada vai me fazer desistir, eu vou experimentar o meu milagre, vou chegar até o final. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Sabe o que acontece, querido? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando a incredulidade ela se instala para poder contaminar, isso daí alastra, é uma praga. Eu estou falando para você. Se você pegar e olhar em qualquer grupo de pessoas que trabalham juntos, você pegar num trabalho, numa empresa, chegou uma pessoa ali incrédula, começou a contar todo mundo, olha a crise, a nossa empresa vai fechar, vai demitir todo mundo, e começa a desanimar todo mundo dentro daquela empresa. Todo mundo começa a trabalhar com menos energia, a empresa começa a fabricar menos, começa os vendedores a vender menos, e quando vai ver a empresa fecha, todo mundo perde o emprego por causa de um que contaminou todo mundo. Então precisa avaliar. Eu vou deixar isso me atingir, porque quando o incrédulo se instala e começa a querer murmurar e a reclamar, isso tem uma grande probabilidade de inflamar em todo mundo e joga confusão, joga um contra outro, acaba a unidade, separa. E se o diabo conseguiu semear murmuração, contenda, separar a unidade dentro de qualquer grupo de pessoas, ele consegue roubar a vitória que Deus já havia dado para as pessoas.
Eu estou dizendo para você, não permita nenhuma murmuração, incredulidade, não permita ninguém jogar você contra outro, não permita isso, pode roubar de você uma bênção que Deus já deu, já entregou na sua mão. Outra coisa que esse povo, eles fizeram de errado, que acabou fazendo eles perderem a bênção. Eu vejo que, por eles duvidarem, eles acabaram perdendo o direito, completamente. O versículo 10 e 11 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e o Senhor jurou dizendo: de certo os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto eles não perseveraram em me seguir. Deus falou de 20 anos para cima, eles viram lá a terra, não vão se apossar. Tem gente que está perdendo o direito da bênção. Já foi determinada para você e você perde o direito por ter atitudes erradas e seguir atitudes erradas. Eu gosto muito do texto de 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Conta que Eliseu, ele libera uma palavra para uma cidade que estava passando por um momento difícil. E a palavra que Eliseu libera é o seguinte: olha, vai haver fartura de farinha, versículos de prosperidade, vai haver bênção sobre o povo, sobre essa cidade. E aí um capitão do rei que andava junto com o rei, viu o profeta Eliseu dando essa palavra assim: mentira isso daí, não vai acontecer nada disso. Falou para Eliseu: não vai acontecer nada disso. Sabe o que Eliseu falou? Eliseu virou para ele e falou assim: já sabia desse princípio de Deus. Olha, vai acontecer, e na hora que acontecer, você não vai desfrutar. A fartura veio o agir de Deus sobre a cidade, e o capitão morreu sem desfrutar. Então, se você tem uma atitude incrédula, murmuradora, você não acredita e questiona as direções que Deus nos concede, pode ficar em paz. Outros vão desfrutar e você não. Outros vão participar e você não. Pode ter gente dentro da sua casa que vai participar e você vai ficar olhando. Faz um carinho no ombro quem está do seu lado e fala bem assim: meu filho, é melhor você participar junto comigo, aleluia. Olha o que mais que eles fizeram de errado, gente. O versículo de número 14 diz assim: e eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Esses homens, eles tornaram-se causadores de problemas, começaram a pecar mais ainda do que os seus pais. Quando a pessoa ela começa a murmurar, a reclamar, a ser incrédula, ela começa a criar problemas no meio do arraial. Isso acendeu a ira do Senhor. Começaram a criar muitos problemas. E eu preciso definir: no reino de Deus existem dois tipos de pessoas. Diga comigo: dois tipos de pessoas. Diga: primeiro, resolvedores de problemas. Segundo, causadores de problemas. Pergunta para quem está do seu lado: quem você decide ser? Esses homens começaram a criar problema. No meio de uma trajetória para o cumprimento de um projeto de Deus, de uma visão de Deus, nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar adversários, nós vamos enfrentar problemas. E no meio do time que trabalha para Deus, tem que ter gente que faz, sabe o que? Ajuda a resolver problema. Deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo, vamos resolver aqui, vamos resolver aqui, vamos resolver aqui. Agora tem gente que não resolve nada, só arruma encrenca para tudo que é lado. Quem você é? Porque eu estou dizendo para você que isso atrai a ira de Deus, irmão.
E a pessoa fica andando em ciclo e nada acontece na vida dela porque ela decidiu ser parte daqueles que vão lutar contra o projeto de Deus. Não, pastor, eu não luto contra o projeto de Deus, eu amo a Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou na presença de Deus. Isso não significa que você luta em favor do reino de Deus, não. Significa você lutar em favor de Deus, você parar de dar problema e ajudar a cuidar e resolver problema, é isso que significa. Quantos podem dizer glória a Deus? Eles não acreditavam no que era ensinado, e quando não acreditavam no que era ensinado, começaram a causar problema. Chegou um momento desse de causar problema que pensaram até mesmo em apedrejar Moisés. Não sabe o que acontece? Estão passando isso tudo aí, problema é Moisés, vamos apedrejar ele, acaba com ele, elimina ele, Deus levanta outra pessoa para poder cuidar a gente, porque o nosso problema é Moisés. Escuta uma coisa que eu vou dizer: murmuradores incrédulos nunca assumem um compromisso de que são murmuradores incrédulos. Eles querem colocar a culpa dos problemas que eles estão passando nos outros, tacar pedra nos outros, apedrejar os outros, nunca eles. Quando que uma pessoa dessa vai conseguir sair da dificuldade que está vivendo? Então eu preciso decidir, eu não vou ser causador de problema, eu vou ajudar, e eu não vou tentar encontrar culpado para os problemas que eu estou passando, porque os problemas que eu estou passando, a culpa é minha, porque eu permiti acontecer, eu permiti que acontecesse dessa maneira, eu tomei uma atitude precipitada, eu fiz o que não era para ser feito, eu falei o que não era para ter falado, eu entrei por um caminho que não era para ter entrado, então o problema quem causou foi eu, e amém, glória a Deus, que Deus tenha misericórdia na minha vida e me ajude, porque a partir de hoje eu quero consertar tudo que está errado e viver uma nova fase de vitórias em Deus. Aleluia! Aleluia! A outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte: olha o que diz esse versículo 14. Eles se levantaram no lugar dos vossos pais. Eles se esqueceram muito fácil das coisas. Se esqueceram das coisas boas que Deus fez e se esqueceram das coisas erradas que os pais deles fizeram, que trouxeram consequências erradas para a vida de todo mundo. E sabe, normalmente a pessoa que ela é murmuradora e ela é incrédula, ela se esquece muito facilmente daquilo que Deus já fez na vida dela. Ela se esquece muito facilmente. Você está hoje está reclamando, murmurando e desgraçando as coisas, os problemas e as pessoas, mas você precisava um pouco lembrar, um pouquinho aonde que você estava, aonde foi que Deus, Ele tirou a sua vida, quem você era antes de conhecer Jesus, o que Deus já deu na sua mão, qual era a tua posição ontem e como é que é a tua posição hoje, o tamanho dos livramentos que Deus já proporcionou para você, e ai de você se não fosse a misericórdia de Deus em salvar teu casamento, em cuidar dos seus filhos, em cuidar da sua casa, naqueles momentos onde parecia não ter mais jeito para nada. Então tem que lembrar um pouco. Não posso me esquecer facilmente do que Deus já fez. Tem tanta coisa que Deus fez na sua vida, você sabe que se Deus não agisse naquela hora, meu irmão, balbal, ia tudo para o espaço. Você lembra disso? Por favor, traz a sua memória e lembre. E aí quando você lembrar disso, para de reclamar, para de murmurar, porque o mesmo Deus que fez ontem, Ele faz hoje, Ele vai fazer amanhã e Ele vai fazer para sempre. E se você glorificar Ele pelo que Ele fez ontem, hoje Ele vai entregar um milagre na tua mão, meu filho. Aleluia! Aleluia, meu Deus. Talvez hoje está tudo para baixo, tudo arrebentado, tudo difícil. Dá glória a Deus a si mesmo. Lembra do Deus que te deu vitória lá atrás e engrandeça o nome dele. Nos seus lábios tenha louvor. Engrandeça Jesus. Adore a Ele todos os dias. Não deixa o diabo travar a sua vida com reclamação e murmuração. Não deixa. Agora, existem pessoas
que elas se esquecem facilmente das coisas boas que Deus fez na sua vida. Elas se esquecem. Existem pessoas que elas têm uma memória fraca e elas se esquecem do alto preço que elas pagaram por ter desobedecido a Deus em alguma área e ter entrado em uma grande roubada. E aí se esquece. Porque o que aconteceu aqui com esse texto aqui, Deus está falando, eles estão fazendo a mesma coisa que os pais deles fizeram lá atrás. Será que eles não lembram do que os pais deles sofreram? Porque Deus abriu a terra e consumiu uma multidão. Em uma certa ocasião, Deus pega Miriam, porque estava reclamando contra Moisés, lança lepra nela. E o que Deus está falando é, será que eles não lembram o que os pais deles sofreram lá no passado por ter essa mesma atitude de murmuração, de incredulidade, de desobediência? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos lembrar o preço que nós pagamos lá atrás para não cometer os mesmos erros que cometemos lá atrás de novo hoje. É impressionante que Deus fala, cara, será que esses caras não lembram do que eles sofreram, meu Deus? Eles não lembram de tudo que o pai dele... Meu irmão, você precisa lembrar. Lembra, você estava indo por um caminho lá atrás e arrebentou a sua vida, e você vai entrar por esse caminho de novo. Você vai fazer isso tudo de novo. Então se lembra. Porque se depois a sua vida voltar lá para trás, voltar para o fundo do poço, por favor, não vai dizer que Deus não falou na sua palavra e nem te avisou. Jesus continua mesmo, ele veio trazer vida e vida com abundância. Nós precisamos vigiar as nossas atitudes para não perder aquilo que foi liberado já por Deus para a nossa vida. Eu vejo que eles estavam preocupados, cometeram um erro, porque eles estavam preocupados demais com o aqui e agora. Por que eles cometeram um erro? Começaram a murmurar, começaram a reclamar, porque eles estavam querendo já estar dentro da terra agora. Não queriam caminhar no processo que era necessário. Não, vai demorar demais isso, vai demorar muito. É melhor a gente chegar e voltar para o Egito. Irmão, eu preciso ter uma consciência de que eu não vivo com os meus princípios cristãos em cima do que acontece comigo agora. A minha vida, os meus princípios, eles são pautados em cima da minha trajetória de ontem, de hoje, de amanhã. E aliás, eu estou vivendo hoje e eu estou de olho já no que vai acontecer amanhã. Se agora está dando tudo errado, está tudo fluindo do jeito que eu nem imaginava, do jeito que eu não queria, eu não estou me importando com agora, porque eu estou olhando o que vai acontecer lá na frente. E é exatamente por isso que eu estou no meio da tribulação, de pé, com as mãos para o alto, abrindo a boca para glorificar a Deus, porque eu sei que o prêmio que eu vou receber lá na frente vai recompensar o período que eu aguento a prova, o período que eu aguento a pressão. Eu estou no meio da tempestade, mas a minha cabeça já está lá, eu estou na hora da bonança, na bonança. Se você ficar com a sua mente travada no aqui e agora, você vai reclamar de tudo. Se você ficar com a sua mente travada no aqui e agora, você vai dizer, está demorando demais, está demorando demais, está demorando demais. Não. Fique olhando. Não aconteceu agora, mas amanhã vai acontecer, aleluia. Então é isso, querido. Eu vejo que esses homens, eles acabaram errando e não recebendo a bênção que Deus havia liberado para eles, porque eles supervalorizaram o problema e minimizaram a glória de Deus. Sabe qual foi a visão deles?
chegaram na terra, nossa, é muito gigante, é muito grande esses problemas, os adversários são difíceis demais. Ora, e o tamanho do Deus que havia prometido? Como é que estava? E o tamanho do agir sobrenatural de Deus? Escuta, querido, talvez você esteja maximizando demais o seu problema, e quando você está maximizando demais o seu problema, você está diminuindo a glória de Deus sobre a sua vida. Não faça isso. Não faça isso. O seu problema e o seu adversário pode ser o maior que for. Você precisa dizer: Deus é maior do que qualquer gigante que se levanta. Deus é maior do que qualquer inimigo. Deus é maior do que qualquer pressão. Deus é maior do que qualquer doença. Deus é maior do que qualquer escassez. Deus é maior do que qualquer humilhação. E esse Deus vai colocar o inimigo por escabelo dos meus pés, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ensinar você, ao invés de você ficar valorizando demais, falando do seu problema, porque às vezes nós falamos, numa conversa, você está com o seu discipulador, com o seu líder, e aí o líder vem perguntar: e aí, como é que está aquele problema lá, aquela situação lá no seu trabalho, já veio a porta de emprego? Aí olha as duas maneiras que tem de eu conversar do meu problema. A maneira com uma mentalidade murmuradora, e que reclama e que questiona, incrédula, é assim: rapaz, está difícil para todo mundo, essa crise, meu irmão, pegou, e olha, só Jesus aí, nem vejo mais saída, cara, o negócio está... Para conversar assim, não conversa nada, fica quieto, fecha a boca, faz jejum de palavras negativas. Qual é a maneira assim? Você não precisa mentir para ninguém, eu posso conversar sobre o meu problema, posso. A outra maneira é assim: aí, como é que está aquela situação lá no seu emprego, rapaz, porta fechada e tal, ninguém vende nada, como é que está? Rapaz, está muito difícil sim, mas posso dizer, eu creio em um Deus que é todo poderoso, e eu sei que logo logo Ele vai mandar o milagre que eu estou precisando, eu estou cheio de fé, irmão, eu estou acreditando, e Deus já me livrou de outras antes, é só questão de... Você está entendendo, meu irmão, o mistério? É assim, é esse que é o segredo. Então estou dizendo para você mentir dizendo que não tem problema. Diga problema, mas não exalte o seu problema. Exalte o Deus que você serve. Ele vai ajudar você a vencer e superar qualquer problema. Qualquer problema, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Oitavo, para a gente terminar. Eu vejo que esses homens perderam a bênção, porque eles deixaram Satanás trabalhar na sua mente e fazer eles pensarem em olhar para trás. Tudo que esses homens murmuradores e incrédulos pensaram, sabe o que foi? É melhor nós voltarmos para o Egito do que ir avante nessa história de terra prometida que mana leite e mel. É melhor a gente voltar lá para trás. Isso fez com que eles não se apossassem daquilo que Deus havia dado. E eu tenho visto que é exatamente isso que tem feito muitas pessoas, que elas estão há anos, Deus já liberou para elas uma bênção e elas não se apossaram. Por quê? Toda hora você abre a sua boca para falar que você está pensando em largar tudo e em olhar para trás. Mesmo que você não fez, você abriu a sua boca, porque esse povo não fizeram. Escuta uma coisa, eles não falaram: Moisés, fica aí, eu vou largar tudo e vou voltar para o Egito. Eles fizeram isso, não fizeram, mas só abriram a boca. E talvez você não fez: pastor, eu falei, mas não fiz. E é exatamente porque você falou que você não conseguiu viver o milagre que Deus já tinha liberado para você. Simplesmente porque você abriu a boca e falou. Quantos estão entendendo? Fala ai. Só falou. Esse povo só tinha falado. Então eu quero ensinar uma coisa para você. Em nome de Jesus, pare
Pare de abrir a sua boca para dizer que você não aguenta mais, que você vai jogar a toalha, que você vai chutar o balde, que você vai largar tudo. Para de falar essa asneira. Para. Porque isso está prejudicando você mesmo. Isso está prejudicando você mesmo. Eu vou repetir, esse povo, ele não voltou para trás, ele só abriu a boca para falar. Então pare de falar. E aí, meu irmão, uma das coisas que nós precisamos vencer é aqui na mente. Bota a mão assim na cabecinha do seu irmão, fala bem assim: a batalha é aqui, meu filho. Escuta uma coisa que eu vou te ensinar para a gente concluir aqui. Escuta uma coisa que eu vou te ensinar. Você precisa aprender a vencer a batalha que é aqui. Sabe por quê? O diabo, ele não tem acesso ao nosso coração, mas ele tem acesso à nossa mente. Ele consegue lançar pensamentos aqui na nossa mente. Pastor, mas como assim? Eu sou de Jesus. A minha vida é de Deus, a minha mente é de Deus. O diabo consegue. Adão e Eva não tinham nem pecado ainda, não tinham cometido pecado, e eles estavam lá no Éden, e de repente o diabo vem na mente de Eva e começa a falar para Eva: não tem problema nenhum você botar a mão nesse fruto. O diabo teve acesso à mente de Eva. Então escute uma coisa, você precisa aprender a vencer a batalha aqui na mente, porque é aqui que o diabo lança um monte de pensamento e faz você ter um monte de atitude errada contra o seu esposo e a sua esposa dentro de casa, atitude errada contra os irmãos na igreja, atitude errada no seu trabalho. Ele faz você ter um monte de atitude errada, abrindo a boca para murmurar. A batalha é aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos de vencer os sofismas na mente. É um monte de mentira que vem, que não é de Deus. Isso são coisas malignas. Se vem um pensamento aqui que é para jogar você contra a sua esposa, isso é de Deus aonde, meu filho? Se vem um pensamento em você para fazer você ficar irado com o irmão na igreja, esse pensamento é de Deus aonde, meu filho? Se vem um pensamento aqui na sua mente para você ficar com raiva dos seus líderes, esse pensamento é de Deus aonde? Diga para mim. A batalha é aqui, ó. E eu preciso vencer e dizer: Satanás, eu me recuso a levar esse pensamento adiante. Pega a sua trouxa, a sua bagagem, vai embora, porque eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo meus irmãos, eu amo a igreja que Deus me plantou, eu amo meus líderes. Eu não vou arrumar confusão, diabo. Eu preciso aprender a vencer aqui. Escuta, olha a artimanha de Satanás. Ele não tem acesso ao nosso coração. Ele tem acesso a lançar pensamentos. E se eu dou margem aos pensamentos, e eu fico pensando, sabe o que acontece? Aqui do meu pensamento vem para o meu coração. E agora eu não mais só penso, agora eu começo a sentir. E aí eu começo a fazer coisa errada. E atrapalho a minha própria vida. Quer ver um exemplo prático dentro de casa? Eu vou dar um exemplo prático. Marido e mulher começam a se estressar dentro de casa. Quanto aqui de vez em quando estressa dentro de casa, fala aleluia? Eita, coisa boa. Não, coisa boa nada, está repreendido isso aí. Mas escuta, aí você começa a estressar, começa a brigar, teve um problema lá, um desentendimento, aí você vai para um canto, e aí a sua cabeça aqui, o diabo começa a colocar um monte de pensamento assim, ó. Escuta o que eu vou dizer para você. Você vai permitir isso? Você vai permitir ela falar isso para você? Você tem que falar isso. E outra coisa, não dá mole não, e porque ainda tem isso, e aí começa a vir um monte de coisa. Quantos aqui já passaram um pensamento assim e fala ai? E aí quando aparece na sua frente, o que acontece? Explode. O que nós precisamos fazer? Na hora que vem esses pensamentos aqui, irmão, estou aprendendo a dominar minha mente, eu preciso aprender muito ainda. Mas eu estou pedindo, Deus me ajuda
a não deixar nenhum sentimento, nenhum pensamento de Satanás virar sentimento. Não deixa, não deixa. Bloqueia. Me ajuda a me livrar disso. Porque na hora que começa a vir aqui, você vai fazer isso, eu tenho que perguntar: esse pensamento está de acordo com a palavra de Deus ou não? Não está. Então, isso é do maligno e não vai ser levado à frente na minha cabeça. Amém, meu irmão? Quando o apóstolo Paulo ele fala, nós precisamos vencer os sofismas de Satanás, que são fortalezas. Ele ensina como? Como que eu vou vencer os sofismas de Satanás na mente? Eu vou vencer trazendo o meu pensamento cativo à vontade de Cristo Jesus. Eu vou colocar o meu pensamento não naquilo que o diabo quer que eu fique pensando, para arrumar confusão, para briga, para fazer, para botar toda, que eu vou botar por aqui, porque eu não aguento aqui, eu não guardo papa na língua. Isso daí é coisa do maligno, irmão. Não é coisa de Deus, coisa nenhuma. Falar, esse pensamento vem de Deus? Não, não vem de Deus. Então sai daqui, Satanás, porque a minha vida, ela é de Jesus Cristo. Dentro da minha vida o que tem são os frutos do Espírito: paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor. Isso é o que aparece na minha vida, porque a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo pertence a Jesus. Tudo pertence a Jesus. Tudo pertence a Jesus. Aleluia. Por favor, fique de pé.